Hugo de Sousa é fundador da Marceshot, onde trabalha com empresas e organizações na aplicação de inteligência artificial e dados para mudar a forma como elas operam. Hugo, estamos mesmo a eliminar esta burocracia ou apenas a torná-la mais digital? Bom, eu acho que já foi tudo dito, vou tentar criar aqui algum valor. Eu acho que, regra geral, nós continuamos na era da digitalização e da simplificação, que é completamente diferente da era da transformação, que é um repensar fundamental dos processos, colocando em primeiro lugar o valor da coragem para colocar coisas de lado, para abrir espaço para as coisas novas. E as coisas novas são radicalmente diferentes das outras do passado, porque nós estamos na era da inteligência artificial generativa. Ou seja, eu hoje tenho pessoas de sílica, como eu costumo dizer, capacitadas com uma super inteligência e que na maior parte das skills estão ao nível de um doutorado. Isso significa o quê? Que neste momento qualquer pessoa, pela primeira vez na história da humanidade, tem acesso a especialistas infinitos para fazer o que quer que seja. Ora, estamos a tirar partido disto? Não estamos a tirar partido disto? Eu acho que não. Acho que não porque os processos continuam a demorar imenso tempo, a falta de coragem para as mudanças radicais nos back-offices, eu acho que é visível, e aquilo que continuamos a fazer são front-offices ou sites que encapsulam a burocracia que está por trás, apps que continuam a esconder a burocracia que está por trás, e não estamos a tirar partido. 3 anos e meio, salvo erro, depois da OpenAI ter aparecido, não vimos ganhos radicais que permitam dizer, epá, conseguimos de facto melhorar aqui este processo em 500%, 600%, 700%, e a expectativa das pessoas aumenta, porque a partir do momento que eu tenho IA, eu peço e obtenho. Eu não compreendo porque é que quando estou na minha relação com o Estado, eu peço e não obtenho. Portanto, os níveis de frustração estão cada vez maiores. Por outro lado, sabemos que tudo isto é muito difícil porque qualquer organização estabelecida, e a administração pública em particular, está feito para não inovar. Portanto, as empresas e o Estado estão feitos para não inovar e expurgar qualquer alteração radical. É ainda mais difícil quando a maior parte dos dirigentes das organizações, e em particular da administração pública, e hoje isso aqui já foi falado, não têm literacia digital. Se nós fizéssemos um exame para verificar as competências, por exemplo, perguntando a diferença entre digitalização e transformação digital aos conselhos diretivos deste país, eu duvido que 5% saiba a diferença. Agora pergunto-me eu, será normal ter um líder de uma organização que não tem literacia mínima de transformação digital? Não é. Porque não há interlocutor. E não basta ter uma pessoa altamente qualificada como CTO do Estado, que é o caso do Manuel Dias, e já agora é incrível terem conseguido atrair o Manuel para aí. Não basta ter uma pessoa. É preciso colocar de forma obrigatória na administração dos organismos públicos, de topo e intermédia, pessoas que compreendam a sério de transformação digital para, com coragem, fazer as medidas que forem necessárias para redesenhar jornadas de cidadão, jornadas das empresas e, obviamente, atrair pessoas, pagar a essas pessoas e conseguir mandar embora pessoas. Não haverá grandes resultados sem estas medidas, que não são populares e que demorarão, eventualmente, bastante tempo até obter os resultados que são necessários, e aquilo que continuaremos a ter será o que os ingleses, naquilo que foi a estratégia do GovUK, chamavam de lipstick on the pig, ou batom no porquinho, não me levem a mal a expressão, que são frontends mais bonitos, mas os resultados são os mesmos. Quem são os vossos clientes, Hugo Sousa? A quem prestam essa consultoria? Setor privado. Setor privado. Idealmente setor privado. Eu tenho alguns anos de administração pública, mas confesso que ainda hoje deve fazer para aí 3 meses desde que apresentei uma proposta inferior a 20 mil euros a um organismo público e ainda não veio a resposta. Porquê? Porque o decisor tem medo de decidir. E estamos a falar de abaixo de 20 mil euros. Ora, na era de IA, em que eu penso e tenho, eu não posso há 3 meses à espera de uma decisão de 12 capas. O nosso cliente é o setor privado. E agora pergunto eu, como é que o Estado quer atrair talento, seja em prestação de serviços ou para trabalhar no Estado, quando os timings de decisão são de meses e não de semanas ou de dias? Quando as pessoas não são empoderadas para tomar decisões, têm que pedir um conjunto de autorizações. Isto não é de todo sexy, permitam uma expressão, para ninguém, em particular para quem trabalha no Estado. Portanto, é muito desmotivante para os profissionais da IA, para os profissionais da tecnologia, trabalhar com organizações que têm mecanismos de governança do tempo do Napoleão, e não há coragem para rever isto tudo. Simplesmente não há, e não vai haver, por mais nomes que demos às coisas, como reforma ou o que quer que seja, porque as medidas não são populares, e as medidas não são populares não obtêm votos. E, aliás, o último projeto que eu queria aqui também dar os parabéns será o BUPI, talvez,
porque em 2017 Portugal não sabia quem era dono do quê. O balcão único do prédio, de facto, foi talvez a última grande reforma na administração pública, finalmente sabemos quem é dono do território, e já agora recordo que em 2008, quando foi uma comissão de serviço, enquanto diretor de sistemas de informação do Turismo de Portugal, o país não sabia quantos hotéis é que tinha. E hoje não deve saber quantos alunos tem, quantos professores tem onde. Sim, são perguntas simples que têm respostas que estão erradas ou incompletas ou não há respostas, porque a dívida tecnológica é gritante, a dívida de transformação é gritante e a dívida de literacia também o é. Portanto, é preciso acelerar com coragem e sentar à espera de ser reeleito. Permita-me que o diga desta forma, porque não há outra forma de compensar o atraso que a administração leva na transformação digital, cultural, processual, transformação asterisco, qualquer coisa à frente. Hugo Sousa, obrigado pela forma tão elucidativa e eloquente como tornou a sua intervenção e boa sorte nesse calvário, nesse caminho das pedrinhas para os 12 capas. Até uma próxima. Obrigado. Felicidades. Filipa, vocês têm 2 projetos, dois programas. Quais são?